Amém? Então vamos lá. Coragem. Essa série de mensagens que nós queremos trazer para você e para mim. Eu estou sendo impactado por essa mensagem, por essa série. Eu tenho certeza que você também vai ser. E o texto base que nós vamos usar, e eu quero convidar você a abrir o seu coração, né? Porque a Bíblia, né, tá, cada vez mais a gente só tá aqui só no Data Show, mas vamos lá. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:7. Esse vai ser o nosso texto base. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não deu um espírito de covardia. Ele deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero te convidar a essa jornada, a trilhar essa jornada da coragem. Primeiro ponto, coragem versus covardia. Qual que é a diferença de coragem? Qual que é a diferença de covardia? O que é a coragem? Se você abrir lá no dicionário, você vai ver que coragem é uma moral forte perante o perigo, perante os riscos. É uma bravura, é uma intrepidez. Isso é coragem. Ou também coragem é definido como firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Ou seja, coragem é a bravura. Coragem é a intrepidez para você estar diante de uma situação moralmente difícil ou emocionalmente difícil e encarar essa situação, e enfrentar essa situação. A coragem te leva a ter uma firmeza para enfrentar os problemas, para enfrentar uma pandemia, para enfrentar as situações que nós temos no nosso dia a dia. E nós temos dias difíceis. Se contaram para você que os dias não seriam difíceis, que seria tudo um mar de rosa, mentiram para você. Se falaram para você que vir na igreja tudo ia ser maravilhoso daqui para frente, tudo ia ser, nunca mais você ia ter problema, mentiram para você. Nossa vida nós temos dificuldade, por isso que nós precisamos de coragem, uma firmeza de espírito para enfrentar todas as dificuldades, todas as situações emocionais, sejam elas moralmente, emocionalmente difíceis, nós temos que ter coragem. Como nós já falamos aqui em outras mensagens, Mark Twain diz que coragem é a resistência do medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo. Muitas pessoas acham que ser corajoso é não ter medo. Não. Ser corajoso é você conseguir pegar o medo e você conseguir dominá-lo para enfrentar uma situação difícil. É você saber que você está tremendo na base, que os seus pés estão quase paralisando, suas pernas estão quase paralisando, mas você tem o domínio do medo. Você não deixa o medo te dominar, você resiste ao medo, você domina ele e você enfrenta situações difíceis. A coragem é quando você tem uma atitude em relação àquilo que lhe perturba, aquilo que tira a tua paz, e você tem uma posição em relação a isso. E o que é covardia? Se você voltar lá no dicionário, você vai ver que covardia é o comportamento que denota a ausência de coragem. A covardia é uma atitude, um gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento ou pela falta de ousadia. A covardia tira a ausência, a covardia é a ausência de coragem. A covardia também pode ser definido como uma pessoa medrosa. Covardia é uma pessoa medrosa. Covardia é a ausência de coragem ou a ausência de bravura. É o medo. O versículo fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. E eu quero aqui trabalhar durante toda essa série covardia com uma palavra medo, porque elas são sinônimas. E nós já falamos aqui também que medo é a fé no Deus errado.
Pastor Marinho, quando ele fez o seu estudo sobre coragem, usando o versículo lá de Coríntios, ele falou que a nossa fé, quem tem fé tem coragem, mas a fé no Deus errado não vai gerar coragem, vai gerar medo. O medo é a fé no Deus errado, e o medo afeta todo o nosso corpo humano. O medo afeta e nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando nós temos medo, todas essas três formas do ser humano são afetadas. Nós somos afetados no nosso pensamento, os pensamentos nossos são prejudicados, o nosso sistema imunológico acaba sofrendo. Vocês sabem que quando a Kelly já teve Covid em novembro, e eu não peguei, foi a Kelly e minha mãe, e eu não peguei, e olha que eu não me afastei dela, a gente dormiu junto na mesma cama, não me afastei, não fiquei ali, eu ajudava ela, usei os mesmos cômodos lá de casa que ela sim tomava todo o cuidado, mas eu estava do lado dela, e não peguei, mas esse ano eu peguei. E a gente estava conversando e a gente pôde ver que alguns momentos que a gente passou, algumas situações que nós passamos esse ano, pode ter abaixado a minha imunidade. E isso pode ter feito com que, de alguma forma, o meu sistema imunológico pudesse ser afetado e aí esse vírus conseguisse ter um certo poder maior. O medo gera consequências no corpo humano. Confunde nossos sentimentos, acelera o envelhecimento. Hoje a Kelly falou, acordou, nossa Lucas, seus cabelos estão ficando mais brancos, parece. Eu falei, será? Estou ficando tão velho assim? Falei, não, fica tranquilo que você vai ficar cabelos brancos, charmoso. Eu falei, como é charmoso? Você falou? Estiloso. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar repetidas vezes. Há quem fala que tem 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. Não temas. Não temas. Esse é um reforço de Deus para nós, da palavra de Deus para nós, para que nós possamos nos lembrar que nós somos poderosos no reino de Deus, que nós somos campeões, campeões no reino de Deus. Temos repetidas vezes na Bíblia, não temas. Há quem me leu um texto aqui, não temas, e nós vamos ler muitos textos aqui dizendo, não temas, seja corajoso, seja forte. Mas muitas vezes nós somos paralisados por causa do medo. Somos pegos aí, quando você vai ver, você está com medo, você está ansioso, você está acovardado pelas situações. E isso vai nos afetando. É claro que surgirão situações em nossas vidas que nós não vamos ter como não sentir medo. Mas nós temos que saber que o medo é uma escolha e não uma consequência. Quando você sentir medo, não é uma consequência da vida, mas é porque você escolheu ter medo diante daquela situação. Porque a palavra de Deus te traz todos os dias, não temas. O que vai distinguir um homem ou uma mulher dos demais, não vai ser a sua força, não vai ser a sua beleza, não vai ser a sua sabedoria, ou até a sua estatura. O que vai fazer a diferença na vida de alguém é a sua bravura, a sua intrepidez e a sua ousadia. É isso que vai marcar a nossa geração. Você pode ser bonito, você pode ser lindo, você pode ser linda, maravilhosa, você pode ser... Mas o que vai definir você, o que vai fazer você diferente, é o que você fez com a sua beleza, o que você fez com a sua inteligência. Porque tem muitos inteligentes covardes. Tem muitas pessoas se escondendo, frustradas, com medo, acovardadas, amedrontadas.
E quando talvez você viu o tema lá, coragem, quando você viu nos stories, coragem, vai falar de novo desse vírus, vai bater nessa tecla de novo, vai falar que nós temos que ter coragem para vir na igreja. Vou falar algumas coisas sim nesse sentido, mas mais do que isso, o meu objetivo, aquilo que Deus está ministrando no nosso coração é ampliar. Porque você vai ver no decorrer desses estudos, que nós precisamos de coragem, quase que para todas as escolhas da nossa vida. Para quase todas as escolhas que nós temos que ter na nossa vida, você precisa de coragem. Mais uma vez, tem muitas pessoas com medo. E medo é a fé no Deus errado. O medo é a tentativa do inimigo de nos convencer a focar no que está faltando e não na abundância do Senhor. O inimigo trabalha na sua mente para tirar o foco, para você ver o que está faltando. Está faltando saúde, está faltando leito, está faltando isso, está faltando comida, está faltando um namorado para mim, está faltando uma namorada, está faltando um trabalho. E ele tira o seu foco daquilo que você tem em abundância. É uma das características desse vírus. Além de você lutar para ter a sua saúde, quem pegou tinha duas lutas para travar. A luta da saúde, de se estar bem, de comer bem, de se manter saudável. Mas havia uma outra luta que era na mente. Tendo que lidar com a mente, tendo que lidar com as más notícias, tendo que lidar com tudo isso e procurar ter uma serenidade. Conversei com várias pessoas, e eu também. Chega um momento desse vírus que você fala, meu Deus, se você pegou, né? Será que você é internado? Será que vai acontecer isso comigo? Se você não tiver coragem para enfrentar esses medos, você acaba sucumbindo. Eles te levam a uma ansiedade, eles te levam a situações, e aí o seu sistema imunológico vai perdendo força, e aí vai piorando a situação, porque você está perdendo a guerra aqui dentro. Você está perdendo a guerra aqui dentro. Nós precisamos ter coragem. Nós temos que buscar a coragem. E sim, temos vivido dias de medo e de desafio. E é preciso coragem para enfrentar todos os nossos medos. Como eu falei, nós vamos ampliar o conceito de coragem. Nós não vamos ficar presos a essa época que nós estamos vivendo de pandemia, até porque, glória a Deus, nós temos recebido palavras que estão nos dando esperança, que estão nos motivando para enfrentar esses dias. Mas o que Deus trouxe no meu coração, para que nós pudéssemos trabalhar, para nós trilharmos esse estudo da coragem durante esses dias, é muito mais abrangente. Para você entender aquilo que nós vamos trabalhar aqui, só a tua decisão de entrar por essas portas hoje exigiu coragem de você. Quando você escolheu vir a esta igreja pela primeira vez, exigiu uma certa dose de coragem para você. De alguma forma, você precisou de coragem para vir até aqui. De alguma forma, isso falou assim, eu vou na PIB Pirajuí hoje, eu vou lá no Culto Tree, mas precisou ter em você uma dose extra de coragem. Isso precisou vir até você. Você precisou de coragem para vir aqui, até por causa do momento que nós vivemos. Será que eu vou? Será que eu não corro risco de ser contaminado? Será que vão tomar cuidado? Até para isso. Mas mais do que isso, você precisou ter coragem para vir aqui, para poder ter um encontro face a face com Deus. E eu te admiro por isso. E mais do que eu, o próprio Deus te admira por estar aqui. E olha, eu quero te dizer que essas portas, as portas da igreja estão abertas para todas as pessoas. O convite de Deus é para todos, e agora estão abertas literalmente. A palavra de Deus diz lá em Salmos 95:1, é um convite de Deus para todos. Venham todos, vamos cantar ao Senhor com alegria, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Se você abrir lá em Mateus 11:28, tem outro convite para todos. Tem o convite que fala, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, o convite para vir a essa igreja é para todos, os medrosos, os que são acovardados, os corajosos, todos estão aqui com as portas abertas para vir.
mas vai exigir num certo momento uma coragem na sua escolha. Os mais corajosos vão precisar falar: eu tenho coragem de ir até lá, eu tenho coragem de ir até aquela igreja. E olha que nós evoluímos em alguns pontos, porque antigamente precisava ter muita coragem. Antigamente nós tínhamos o costume, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas, de falar assim: visitantes, se coloquem em pé. Aí era bravo, o visitante, aí tinha que ter coragem mesmo, né? E o visitante se colocava em pé e ainda a gente falava: sejam, daí todo mundo olhava para os visitantes, aí ainda falava: vira para o seu visitante, sejam bem-vindos em nome de Jesus, nós amamos você. O visitante estava mais vermelho que queria se esconder. Quantas pessoas eu já convidei e eles falavam assim: ah, mas lá na sua igreja não manda ficar em pé, né? Eu falei: não, pode ir. Eu falei: mas se falarem alguma coisa, fica sentado, é só não levantar. E quantos tímidos deixaram de vir na casa do Senhor por conta disso? Um simples costume da grande maioria das igrejas que tinha no passado. O diabo usava isso para impedir que os tímidos viessem na igreja. Você consegue ver a abrangência do que nós precisamos ter coragem nos dias de hoje? Nós precisamos ter coragem para tantas coisas, meus queridos. E vou te falar mais. Você precisa ter coragem para entrar aqui pela primeira vez. E precisa de uma coragem redobrada para entrar pela segunda vez. Porque talvez você venha na primeira vez, fique um tempo e se depara com tantas coisas tremendas. Deus fala com você, Deus mexe com você, Deus realiza os seus sonhos, Deus restaura os seus sonhos, Deus faz uma obra tremenda. E aí, por algum motivo, você abandona os caminhos do Senhor. Você, de repente, sai e fica um tempo longe e desanima. E aí que eu falo, para voltar, precisa de uma coragem extra, precisa vir algo de dentro mesmo. Porque daí você vai ter que encarar tantas coisas, não aqui na igreja, pelo amor de Deus, não estou falando encarar olhares, mas encarar os seus medos. Você vai ter que encarar aquilo que você, de repente, realizou durante todo esse tempo. E aí está a explicação porque muitos não conseguem voltar. Porque o medo consegue paralisar essas pessoas. Porque eles sabem que para voltar uma segunda vez, eles vão ter que lidar com o pecado. Eles vão ter que encarar os traumas, eles vão ter que encarar talvez aquilo que eles falaram mal da igreja. Vão ter que encarar isso, e nós vamos ver tudo isso nos próximos dias. E precisa de uma coragem extra. Por isso meu coração se alegra por você estar aqui nessa noite. Eu não sei se é a sua primeira vez, se é a segunda vez, terceira, quinta, 20ª, 30ª, 20 anos. Eu não sei quanto tempo que está aqui, mas de alguma forma você tem se mostrado corajoso para estar aqui nessa noite. O medo nos paralisa. A covardia nos trava. Para muitos, o medo está disfarçado de cautela. Se dizem cautelosos, cuidadosos em relação a algumas coisas, mas na verdade estão disfarçando o medo. Ah, não vou estudar agora porque eu sou cauteloso, estou analisando algumas coisas. Não vou abrir esse negócio agora porque eu estou calculando os riscos. Eu não vou namorar agora, eu não vou casar agora, eu não vou na igreja agora porque eu estou analisando algumas coisas. Eu não vou fazer isso agora porque eu sou cauteloso, eu estou verificando algumas coisas. Na verdade, é um medo disfarçado, é um medo maquiado. Eu quero te dizer, meu querido, que você não vai resolver os seus problemas ignorando eles. Você não vai resolver os seus problemas também fixando neles. Você vai resolver os seus problemas encarando eles com coragem. Covardes não são os homens que choram de amor, mas os homens que não amam com medo de chorar. Repito, covardes não são os homens que choram de amor, mas os homens que não amam com medo de chorar. E há muito homem com medo de chorar.
Há muito homem com medo de arriscar. E quando eu falo homem no sentido genérico, homem e mulher. Tem muita gente com medo de arriscar. É claro que o versículo diz um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós vamos falar sobre equilíbrio. Nós vamos falar que não é assim também, vai rasgando tudo. Não, as decisões precisam ser baseadas com equilíbrio. Não é assim, na loucura da vida, não. Mas tem muita gente paralisada. E como nós falamos na semana passada, estão em stand-by, com medo, porque o medo paralisou. E qual é o objetivo nesses dias? Te dar uma segunda dose de coragem. Reforçar a sua coragem para aquilo que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Como eu falei, quando você se levanta, você precisa de coragem. Quando você abre os seus olhos, quando desperta o seu despertador, quando dá lá o horário de você acordar, você precisa de uma dose de coragem para decidir se você vai se levantar daquela cama ou você vai ficar nela. Eu sei que há muitos gigantes, principalmente na segunda-feira, muitos gigantes que faz você pensar, será que vale a pena levantar? Tem pessoas que estão vivendo num ciclo de dor, de tristeza, de frustrações tão grande, que a hora que bate lá o despertador fala, será que vale a pena eu levantar? Será que vale a pena eu acordar? Será que vale a pena eu sair dessa cama hoje? Será que vale a pena eu concluir esse dia? É um medo assombrando o quarto, é um medo entrando ali, tentando prender essa pessoa na cama, paralisar. E eu sei que muitos passam por isso, ou já passaram por isso, de sentir um medo mais forte do que a coragem, de levantar da cama, de falar, não, eu vou prosseguir, eu vou avançar. Quantos gigantes tem hoje? São dois, três, quantos gigantes tem? Eu estou preparado para avançar, eu estou buscando a coragem para levantar e avançar. Não vou deixar o medo me acovardar, não vou deixar o medo me paralisar. Abre lá em Salmo 118, versículo 24. Olha o que o texto diz. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Muitas vezes a gente declama esse versículo falando, esse é o dia que o Senhor já fez, dando o sentido de uma criação do dia. Aqui ó, o Senhor fez esse dia, criou esse dia. Não, meu querido. O sentido real desse versículo é, este é o dia em que o Senhor agiu. Ele já agiu por você nesse dia. A segunda-feira já está vencida para você. A terça-feira, a quarta-feira, Ele já agiu, Ele já deu a resposta. Levante-se dessa cama e seja um corajoso. Mas eu sei que muitas vezes o medo quer te assombrar. Eu sei que muitas vezes o medo quer falar mais alto e quer te intimidar, e a gente fica intimidado mesmo. Mas chegou a hora de nós nos levantarmos. Porque não nos foi dado um espírito de covardia, não nos foi dado um espírito de medo. E esse espírito foi dado a mim e foi dado a você. Você tem esse espírito de poder, você tem esse espírito poderoso de coragem. Lucas, será? Sim, é. Como você sabe disso, Lucas? Volto a dizer, você está aqui nessa noite. Você está aqui. Isso para mim demonstra coragem. Para mim demonstra coragem por tudo que nós estamos vivendo. E porque de alguma forma você olhou para dentro de você e falou, eu não vou ficar paralisado. Eu tenho traumas, eu tenho frustrações, eu tenho tristezas, eu tenho até pecados. Mas isso não vai me impedir. Eu vou à casa do Senhor. E você está aqui nessa noite. O texto diz, vamos voltar lá para o nosso texto-chave. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí, para a gente, primeiro capítulo de hoje, primeira coisa de hoje, para a gente deixar muito bem claro, eu quero trazer algo no seu coração, que vai ditar todos os demais dias, segundo ou terceiro, não sei. A pergunta, quem nos dá essa coragem? Isso tem que ficar muito claro para nós. Quem nos dá essa coragem? Porque isso vai ditar
todo o nosso estudo. E olha que nós vamos ver coisas poderosas, meus queridos. Nós vamos ver aqui, durante essa jornada, para que nós precisamos de coragem, quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos de coragem. Nós vamos ver aqui o que os corajosos usufruem. Nós vamos ver aqui as qualidades, não é as faltou. Deixa eu ver aqui. Os benefícios que a coragem traz. Nós vamos ver tudo isso nessa caminhada. Mas hoje eu quero tratar com você quem nos dá essa coragem. Você já teve um amigo muito forte? Já teve alguém assim que você fala, meu, sou amigo daquele cara. Meu, sou amigo do Ruslan. Meu, sou amigo do Igor. Sou amigo do Davi, cara. Sou amigo do Não, do Mazali não. Nesse exemplo não dá, Mazali, desculpa. Não cabe, cara. Perde esses caras aí. Meu, sou amigo do João. Meu, tem gente que eu falo... que eu falo que eu sou amigo, cara, eu me sinto seguro. E aí eu quero passar um vidinho para vocês, e é um spoiler de um filme, tá? Só que é um filme que já foi lançado faz 3, 4 anos. Se você não assistiu, é o spoiler, são os pós-créditos de um filme aí que você vai ver, não vou falar. Se você bater o olho e falar, não assisti esse filme, fecha o olho então. Agora, se você não tiver problema, assista aí, para você ver como é bom ter um amigo forte. Oi? Não. Eu vou. Valeu. Tá fazendo o quê? Tá esperando seu amigo imaginário aparecer? Estão fazendo o que aqui? A gente veio almoçar com você. Vocês são de turmas diferentes. Nós conseguimos mudar os nossos horários. Darla, abre o jogo. Tá perguntando pra mim? Freddie Freeman. Esse cara me ensinou tudo o que eu sei sobre ser um mega super-herói. É verdade. Aprendam com ele. Mas e aí, como é que tá? Meu melhor amigo do mundo inteiro. E essa galera que eu conheci agora, mas parece bem legal. Eu chamei outro amigo. Né? É bom demais, principalmente se você foi zoado na escola. Cara, ter um amigo forte, poderoso do lado, te dá uma coragem extra, viu? Eu lembro que um tempo que eu estudava sozinho, era só zoeira, a molecada pegava eu para zoar mesmo. Vixe, era uma correria, na hora do intervalo batia, tinha que correr. Porque eles queriam me pegar para me forçar, enfim, queria zoar eu. E aí teve um período que eu consegui estudar com meu irmão. Para mim fez toda a diferença, porque daí era que ninguém mexia mais comigo. Porque eu me sentia seguro, porque o meu irmão estava lá, né? Só que isso foi rápido, foi eu acho que 1 ano só, 2 anos, passou rápido. E aí voltou aquelas pessoas. Então, você se sente seguro com alguém do lado, alguém forte. Quantas vezes eu já contei para vocês que teve um dia que eu corri lá, o pessoal queria bater em mim, eu fui lá e corri lá na casa do Rafael, depois eu corri lá na casa do Marinho, né? Do pastor Marinho, que morava perto da escola, porque a gente se sente seguro, a gente se sente corajoso. E quem é que nos dá coragem? Quando a gente fala aqui de coragem, quando nós falamos da necessidade de ter coragem, eu não quero te dizer daquela coragem gerada pela adrenalina dentro do seu corpo, por uma química dentro do seu corpo que vai te impulsionar, vai injetar algo em você, uma química em você, a adrenalina vai ser produzida no seu corpo e você vai conseguir ter uma atitude diante de algum problema. Isso o próprio corpo já faz. Eu não preciso ministrar isso para você. O próprio corpo humano já cuida disso.
Se você se deparar agora com uma situação de perigo, se estourar uma bomba, se explodir algo aqui, se aparecer o dinossauro aqui, se aparecer um monstro, quem aparecer aqui, aparecer o Thanos, o seu corpo já vai produzir automaticamente a adrenalina necessária para fazer você agir, para te levar para algum lugar, ou para enfrentar ou para correr. A maioria vai correr, mas vamos lá. Eu não quero dizer sobre essa coragem. Eu quero dizer uma coragem produzida por aquilo que o próprio versículo, por alguém que o próprio versículo diz. Volta lá no texto, 2 Timóteo 1,7. Quem é que dá essa coragem? Deus. Pois é Deus. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Quem que deu? Deus. Deu o quê? Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A primeira coisa que nós precisamos definir, para todo o estudo que nós vamos ter, que é Deus que prepara, que nos dá esse espírito de coragem. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Qual que é a gíria aí? O pai tá on. Deus está mandando aí para você, meu querido. O pai tá on, filhão. O pai tá on, filhona. Não é só tá on de online, não. Tá on de presença, de estar junto. É o pai, é igual o menininho ali, meu. Já foi amigo do o Shazam, chegou lá, ele já era zoado, todo mundo ficou olhando assim, meu Shazam aqui. E daí, mas não só o Shazam, quem aparece depois ainda, o Superman. O cara tá, é semelhante a nós, mas nós temos ainda o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conosco. Não se limita a super-heróis aí fictícios. Os nossos super-heróis são reais. E se trata de uma presença real na nossa vida, de alguém presente. Quem que nos dá coragem? É o próprio Deus. E quem nos garante isso? A palavra. Pois Deus nos deu um espírito de poder. Poder aí é a coragem. Veja o que diz em João 15:15. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigos. Quem não quer ter um amigo como esse? Quem não quer ter um amigo tão poderoso desse? Por que nós somos amigos? Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O Senhor Jesus revelou para nós tudo que Ele ouviu do Pai. Ele é o nosso amigo poderoso. E é a própria Trindade que nos dá a coragem. Mas muitas vezes nós estamos lidando com problemas acovardados, nos esquecemos disso. Estamos esperando uma química dentro do nosso corpo, adrenalina, e nos esquecemos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que imaginamos, mais do que sonhamos. Ele nos deu um espírito de poder, de coragem, mas muitas vezes estamos amarrados pelo medo. Mas esse estudo que queremos tratar é para romper essas cadeias do medo, para te levar para além. O Pai está on, o nosso Pai está on. Não é o Neymarzão não, que faz gol bonitinho, é o Deus Todo-Poderoso. Para mudar, para nos dar um espírito de poder. É a presença de Deus que nos dá coragem, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá realmente essa ousadia, a intrepidez. Se dependesse de mim, eu nem subiria no púlpito, eu nem viria pregar. E o que te motiva, Lucas? É a coragem. É a mesma coragem para ministrar para 600 jovens como já esteve aqui, ou para 40, 50 jovens como nós estamos hoje. É a mesma coragem, é o mesmo espírito, é a mesma ousadia, é a mesma intrepidez, é o mesmo poder. Porque eu creio no poder da palavra de Deus, e eu creio que de alguma forma nós estamos influenciando vocês para serem poderosos. Porque foi o que eu falei sábado, se de alguma forma nós não estamos influenciando vocês, alguma coisa pode estar errada em nós. O nosso papel aqui é influenciar vocês, para ver vocês poderosos, para ver vocês corajosos. Eu quero ouvir notícias do João ganhando o reino de Deus aí na terra, expandindo o reino de Deus. Ouvir essas meninas, a Lara, a Duda, a Marina, todo mundo avançando. Pessoas sendo capacitadas pelo poder de Deus, pela coragem de Deus. Eu quero ouvir notícias de jovens que já estiveram conosco,
e estão conquistando o mundo, avançando. E nós temos ouvido isso. Nós já vimos jovens avançando. Mas nós temos que lembrar quem é que nos capacita para isso. Quem é que nos dá a coragem? Essa coragem não vem de uma química do nosso corpo, mas vem do próprio Deus. Quando temos essa consciência da presença de Deus em nossas vidas, todas as outras coisas se tornam menores, meus queridos. Todas as coisas. Um trauma, uma frustração, um pecado, tem que ser reduzido a pó. Isso tem que ser reduzido pelo poder, pela coragem. Ainda que hoje seja um gigante na sua vida, ainda que hoje isso seja algo grandioso na sua vida, não se esqueça de quem está com você. Eu até poderia passar aqui um vídeo para vocês. Certo dia, os cachorros meus lá em casa estão soltos, entra um pitbull lá em casa. E os meus cachorros são labrador. Você sabe que labrador só brinca, só avança quando necessário. Se tiver algum ladrão assistindo aí, eles avançam sim. Que a gente ora, né, amor? Os cachorros, ó Marley, Luna. Se entrar algum mal intencionado aqui, morde. Mas a raça é dócil. E entrou um pitbull lá. Qual que foi minha atitude? Kelly, pai, vamos afastar. Por quê? Porque se o pai está o labrador cresce, né? Meu pai está aqui, vou avançar nesse pitbull, vou morder ele, vou acabar com a raça dele. E eu falei, gente, afasta, vai, deixa eles, não entra. Tanto é que você vê meu vídeo, que eu poderia ter mostrado, né? Que eu acho que perdi. Você vê o meu vídeo lá, você vê lá eu na câmera de segurança, você vê eu evitando. O pessoal que assistiu zoou eu, falou, Lucas, parece que está com medo. Não é medo, porque eu estou tirando a minha presença, porque eu sei que se eu aparecer lá, ele vai crescer, o cachorro vai crescer, porque ele vai se sentir empoderado. E foi justamente o que aconteceu. Ele viu lá, eu lá fora, a Kelly, meu pai, ele estava se sentindo poderoso. E o pitbull? Estava com a cabeça baixa, evitando. Mas daí quem que entra na história? O dono do pitbull. Aí qual que é o pai que está então? O pai do pitbull. O que aconteceu? O pitbull cresceu na hora. Se você ver o vídeo, você vai ver que o meu cachorro, estava empoderado ali. Mas a hora que o dono chegou e ficou do lado do pitbull para tentar pegar ele para trazer, porque ele tinha escapado, aí o pitbull virou um machão mesmo. Aí agora sou eu que... E aí o que ele fez? Avançou o nosso cachorro, grudou e ficou. Até que eu e o cara lá conseguimos separar os dois lá Por quê? Porque a gente se sente empoderado com a presença de alguém que a gente sabe que vai nos defender. Isso, estou falando, no reino animal. Quanto mais na nossa vida. Nós temos que nos sentir empoderados diante da situação. Porque você olha para trás, você olha assim, você vê um Deus enorme com você. A gente já ouviu um testemunho de alguém que foi assaltado. E o cara falou assim, olha, se eu fosse desse mundo, você poderia até roubar tudo que eu tenho, mas o problema é que eu não sou desse mundo. O problema é que eu estou guardado por algo muito maior. E os caras deram no pé, saíram correndo. Estou lembrando aqui de um testemunho, não sei se já contei para vocês. Eu estava uma vez na casa da minha prima, e ela tinha um Doberman, lá em São Paulo. Doberman é um dos piores cachorros, que agora deu uma sumida aí, agora é mais o pitbull. Mas Doberman é um cachorro violento. E lá na casa da minha prima, só soltava aquele cachorro para realmente guardar a residência. Era um bairro muito perigoso, tanto é que ela mesma já foi assaltada algumas vezes lá na porta da casa dela. E aquele Doberman, aquele cachorro estava lá. E eu lembro uma vez, eu era novinho assim, devia ter uns 14, 15 anos. Nossa, feio falar isso, né? Mas enfim. E eu fui lá pegar uma água. E eu estava pegando água na geladeira assim, peguei a água e tal, fechei. Quando eu olhei, o cachorro estava na porta da frente, assim, que a porta era bem na frente da geladeira, mas estava fechada a porta. E a porta tinha aqueles vidros e um ainda estava meio trincadinho. E ele olhando assim para mim, eu falei, cachorro aí. Meu cachorro bate assim na porta, a porta me abre. Cara, eu falei, vou entrar nessa geladeira. Meu coração paralisou. O que eu falei para o cachorro? Passa.
para um Doberman. E o que o cachorro fez? Passou. Virou as costas. Por quê? Eu tenho certeza que ele viu um anjo do Senhor naquele momento. Tenho certeza que ele viu o Pai On naquele lugar. Falou, não, sai cachorro. Aqui não. Porque se aquele cachorro me pega, ele me mata. Ele me destrói. E o Senhor me protegeu naquele dia. Em diversos textos na Bíblia, nós encontramos a presença de Deus que encorajava seus filhos. Moisés, Êxodo 4:12, Moisés estava lá com todas as suas desculpas. E o que o Senhor fala? Vá, porque eu estarei com você. Nós temos Josué também recebendo uma ordem, recebendo uma motivação. Agora é com você, Josué. E o que Deus fala para Josué? Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lucas, mas está falando do Velho Testamento. Então vamos para o Novo, Mateus 18:20. O que a palavra de Deus diz para a igreja? Pois onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estou no meio deles. A presença do Senhor nos encoraja, meus queridos. Isso que nós estamos fazendo agora aqui, sabe o que é? Nós estamos mostrando o poder congregacional da igreja. Essa reunião que nós estamos tendo gera uma atmosfera. E muitos preferem ficar na sua casa, dizendo que eu sou crente sim, para Deus sim, para a igreja não. Meu querido, sem a igreja não é possível. Precisa de uma igreja, porque ela dá força, ela dá coragem, ela manifesta a presença de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Quando nós nos reunimos, nós manifestamos o poder de Deus. Essa noite você precisa ser encorajado. Estamos aqui como igreja para você sair daqui encorajado, deixando as amarras da covardia, do medo, e avançando. Quer mais? Vamos para mais um texto, Mateus 28:20. Para aqueles que vivem em aliança, para aqueles que usufruem em aliança, olha o que a palavra de Deus diz, ensinando a obedecer, aqui essa parte B, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Louvor, por favor. A presença de Deus, ela é o que nos encoraja. Quem nos dá essa coragem é a presença de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que talvez você esteja vivendo dias de medo, dias de pavor, dias em que você está paralisado, patinando, por causa do medo, por causa do amedrontamento que as situações podem estar sendo lançadas contra você. Mas isso também pode ser um outro sinal que você está longe da presença do Senhor. E se você está longe da presença do Senhor, existe uma grande possibilidade de você ser sucumbida pelo medo. E não é isso que Deus quer. Ele quer te envolver com a presença dEle. Ele quer manifestar a presença dEle na tua vida, para te encorajar, para você enfrentar todas as áreas que nós vamos falar no sábado que vem. Existem tantas áreas, é claro que eu não vou conseguir falar todas, mas existem tantas áreas que precisam de coragem na nossa vida. E você vai ver na semana que vem que sem Deus é impossível. Sem Deus vai ser impossível enfrentar tudo que nós temos que enfrentar. Somente com espírito de coragem, mas não é uma coragem na adrenalina, porque não é suficiente. Precisa ser uma coragem que Deus dá. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 20:11. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Quem está te perseguindo nessa noite? Quais são os traumas que está te perseguindo essa noite? Você pode olhar para eles e falar assim: traumas, se prepare, porque o Senhor está comigo, e Ele é um forte guerreiro. Vocês que me perseguem, traumas, frustrações, medo, você que está me perseguindo, se prepare para cair, para ser derrotado. Salmo 118:7 diz assim: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador.
verei a derrota dos meus inimigos. Salmos 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare contra mim guerra, mesmo assim estarei confiante, porque o Senhor está comigo. Você tomou uma decisão poderosa nessa noite vindo aqui. Você precisou ter coragem para vir nessa noite aqui. Você precisou vencer a sua vergonha, a sua timidez. E sabe que a gente está há muito tempo na igreja, e eu até falei um dia isso aqui, que tem muitas pessoas que vêm para a igreja para achar um namorado, para achar uma namorada. E eu até falei no dia, eu lembro que eu falei, de fato nós temos pessoas lindas na nossa igreja, todos são lindos, todas são lindas, e isso acaba atraindo muita gente. Mas qual que é o problema disso? Que essa situação não é suficiente para permanecer nos caminhos do Senhor. Talvez você veio na igreja hoje porque não tinha nada para fazer, 6 horas da tarde, eu vou para a igreja, está aberto lá, eu vou lá. Talvez você veio hoje para a igreja porque você precisa de um milagre na tua vida, na tua família. Você está sedento por esse milagre e você está desesperado. Eu quero dizer para você que todas essas situações e qualquer outra justificativa, vai chegar um momento que não vai ser suficiente. Vai chegar um momento que, se você veio atrás de namorado ou namorada, se você terminar com esse namorado, terminar com essa namorada, daí você vai abandonar a igreja, como muitos abandonam. Se você vem atrás de um emprego, se você vem atrás de um milagre na tua vida, de uma cura, depois que tiver essa cura, depois que tiver esse milagre, vai passar e você vai esquecer, vai resolver. Se você não tinha nada para fazer e veio hoje, talvez sábado que vem você vai ter alguma coisa para fazer mais importante que você vai julgar e não vai vir no culto, não vai dar continuidade àquilo que Deus quer fazer para você. O que eu quero dizer? Que eu não sei o motivo que você veio, eu não sei qual é o motivo que tem te trazido na igreja, mas se não for a presença do Senhor, se não for o real motivo, o desejo de se encontrar com o Senhor, todos os demais motivos, uma hora não serão suficientes. E para você continuar, você precisa ter uma decisão. Você já teve uma decisão de muita coragem, e eu te admiro que for entrar por essas portas. Mas para nós continuarmos a nossa jornada, eu preciso fazer uma outra pergunta, que vai exigir muito mais coragem. Uma coragem sobrenatural da tua vida. Uma coragem que não vai ser a adrenalina que vai te dar, não vai ser uma música bonita que vai te motivar, não vai ser um homem bonito, uma mulher bonita. Até porque às vezes você está atrás de um menino aqui na igreja, esse menino começa a namorar, aí um monte de gente sai. Ou essa menina está atrás de uma menina, essa menina começa a namorar e um monte de gente sai. Mais do que isso, é uma resposta que você tem que dar somente através do Espírito Santo. Só Ele pode convencer você. Só que é uma resposta de coragem. Feche teus olhos. E antes de eu fazer essa pergunta, que vai exigir uma coragem sobrenatural da sua vida, eu quero que você escute essa canção mais uma vez, que você seja ministrado. Você não precisa cantar ela porque você não conhece, uma canção nova, mas deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração.